através desse livro. Mas vamos à palavra, eu quero te convidar a abrir aí. João 7, 37. João 7, 37. O tema da mensagem é essa aí. Quem é você? É uma pergunta que eu quero fazer, apresentando para você 3 tipos de pessoas que nós, pastores, enxergamos muito nitidamente na igreja. Às vezes a igreja não percebe muito, mas nós percebemos, caminhando com gente, que existem pelo menos 3 tipos de pessoas, e um tipo Jesus quer, a qualquer custo, formar em nós. E esse texto vai nos ajudar a entender que tipo é que Jesus quer, e eu quero abrir um parênteses aqui para falar dos outros 2 tipos de pessoas também, na qual Jesus quer trabalhar para se tornar esse último tipo, que vocês vão entender, eu estou só assim, resumindo, que Jesus quer que sejamos. Vocês acharam? Diz amém. Olha, João 7,37, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Crê nisso, irmão? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa noite, por cada filho teu que se faz presente aqui, e oro para que a palavra alcance o coração e que gere mudança em nós. Que nós possamos nos colocar à disposição, que haja uma terra fértil para que a tua palavra possa fecundar e que possa gerar frutos para a honra e glória de Jesus. Porque nós precisamos mais do que informação, nós precisamos de transformação. Gera isso em nós, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 7 ele é bem extenso, eu quis ler o 37 e o 38, apenas esses 2 versículos, para você entender um contexto, mas o versículo 37 vai começar dizendo: no último e mais importante dia da festa, Jesus se levanta. Que festa era essa, pessoal? O povo hebreu gostava de festejar. Crente, né? Crente gosta de fazer festa, né? Você quer ver crente feliz, dá comida para ele, chama para festa, não é? E havia 3 festas muito populares em Israel, a saber, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma das mais esperadas, porque ela era diferente. O que o povo fazia? Eles pegavam tendas, iam tabernacular, ou eles pegavam as tendas e iam para fora de suas casas, para lembrar o tempo em que eles estavam no deserto e Deus os sustentou. E eu imagino as crianças, gente. Era como se eles fossem acampar. Pensa a criança falando assim: pai, que dia que é aquela festa? Qual filho? A Páscoa? Não, essa é legal, mas a outra. Pentecostes? Não. Aquela, pai, que a gente sai com tenda e vai para a rua, que a gente acampa. Ah, tá, a dos tabernáculos? Tá bom, ela está chegando aí. Era uma festa bacana demais, gente. E o povo, tudo na rua. Lembrando o tempo em que eles eram peregrinos no deserto. E o incrível disso tudo é que havia símbolos representando aquele tempo. Um deles era que o sumo sacerdote, ele ia com um jarro de ouro, muito bonito, aquele que a vovó não deixaria nem tocar nele, pegar água no tanque de Siloé. E o sumo sacerdote ia com essa água do tanque de Siloé e fazia uma procissão pelas ruas de Jerusalém, acompanhado de muita música, pensa. Acompanhado de festa, pensa, uma festa daquelas. E ele ia até o altar do templo e derramava água sobre o altar do templo, simbolizando a época em que Cristo, Jesus, foi para eles a água que jorrou da rocha. Para falar assim, vocês estavam lá no deserto e Deus fez brotar água onde não tinha. Olha só que interessante. Tudo isso representava aquele tempo lá atrás do deserto.
E quando Jesus se levanta, e o texto vai dizer que Jesus se levanta, e deixa eu te contar um negócio, os rabis da época não ensinavam em pé. Era comum a postura rabínica ser uma postura de se assentar, tranquilamente. Eles se assentavam e ensinavam. Jesus não, Jesus ele inverte a lógica, Jesus se levanta. E eu acho que Jesus está dizendo assim, com essa atitude, eu tenho pressa. Não que Deus esteja atrasado, mas que a gente é lento para entender, irmão. A gente é devagar para entender. O texto diz que Jesus se levanta, contrariando uma postura rabínica de seu tempo. E ele não diz, você acha que Jesus falou assim, quem tem sede? Quem tem sede? Ai, irmão, você acha que Jesus falou com uma voz doce? Eu imagino Jesus falando, quem tem sede? Venha a mim, beba. Não tinha microfone, não tinha caixa, irmão. Eu imagino Jesus bradando para Jerusalém ali reunida. O que Jesus estava dizendo com isso? Ei, eu sou a água que brota na rocha. Eu sou a água que te sustenta no deserto. Eu sou a água viva. Jesus se posiciona e dá um grito. Se alguém tem sede, vem a mim, beba. E quem crê em mim, do seu interior fluirão rios. Ele está dizendo, eu sou o verdadeiro tanque. Eu sou a rocha que emana a água para você. E o interessante aqui, pessoal, é que Jesus começa dizendo, se alguém tem. Esse é o convite universal do Cristo para a salvação. Ele quer que todos sejam salvos. Ele não diz assim, ei, só os gordinhos, só os magrinhos, só os brancos, só os negros, só os judeus, só os gentios, só os cruzeirenses, só os atleticanos. Não, ele diz, se alguém, esse é o convite universal do Cristo para a salvação. Você tem sede? Você tem sede? Ele nos convida a Ele. Mas eu imagino Cristo olhando para a multidão e vendo pelo menos 3 tipos de pessoas. E é sobre esses 3 tipos de pessoas que eu quero falar, e nisso consiste a pergunta sobre quem é você. Quero falar sobre 3 tipos de ser humano. O primeiro tipo de ser humano, que quando Jesus olha para Jerusalém, ele devia ter enxergado, é o ser humano tóxico. Você conhece gente tóxica? Aí pode projetar se estiver aí, eu até trouxe para ajudar a projeção. Você conhece gente tóxica? Quem são as pessoas tóxicas? Eu imagino Jesus olhando para a multidão e enxergando lá atrás, na frente, do lado, gente tóxica. Gente tóxica são aquelas extremamente desagradáveis. Aquelas que dificilmente vão gerar edificação na sua vida. Dificilmente gente tóxica gera vida na vida. Certamente elas vão tirar você de uma órbita perfeita e te apresentar o inferno na alma. Gente tóxica tem a capacidade de acabar com o seu dia, irmão. Você acorda de manhã, bom dia Espírito Santo, bom dia sol, bom dia vida, bom dia filho, cachorro, marido. Bom dia, Deus, abençoe esse dia. Aí, de repente, você encontra com um tóxico. Você acorda alegre, você acorda cantando aquelas músicas mais, eita, aleluia, eu quero viver algo novo. Aí, de repente, você encontra com um tóxico, você fala, nossa, tá pesado o dia. Tem um negócio diferente aqui, sabe? Ele contamina o seu dia de tanta toxicidade que ele carrega, irmão. Ele consegue mudar seu humor. Você acorda feliz. Você encontra com um infeliz. Você começa a ficar triste. Você fala, nota pesado. Você conhece gente assim? Você está lá cheio de alegria, você chega perto. Fala, meu Deus, está pesado esse negócio. Nem a Anabelle quer andar com ele, irmão. Não me pergunta quem é a Anabelle, não, que eu não vou falar também não. Você não entendeu? É tão zicado, irmão, que ele acaba com o seu humor. Sabe o que eu percebo? E com jovem a gente percebe muito isso. Na época da peste negra, uma das táticas de guerra era pegar um defunto infectado pela peste,
Para quem não lembra, na verdade, a gente não era nascido, né, irmão? Mas até peste negra foi pior que o Covid, né? Não foi vacina com 2 anos, que você ia virar jacaré, essas coisas todas. Não tinha isso, não. O que acontecia na peste negra? Na peste negra, todo mundo ficava em casa, não tinha medicação. Era ser contaminado e morrer. A história conta que um homem, um alfaiate de uma cidade distante, foi infectado por conta de um mosquito que foi na roupa que ele comprou em Londres. Ou seja, bastava um inseto pequenininho para te contaminar com a peste negra. E o que o pessoal fazia na peste negra? Olha só, tática de guerra. As cidades eram fortificadas. Lembra? Era muito comum isso. Grandes muralhas. Eles colocavam uma pessoa com a peste negra, um defunto, numa catapulta. E alguém dizia, corta! Você lembra o que é catapulta, né? É aquele instrumento de madeira que lançava pedras e coisas com fogo nas cidades. Alguém teve a brilhante ideia de colocar alguém contaminado com a peste negra e mandar na cidade. Corta! Entrava. E quando entrava, começava a contaminar a cidade com a peste. Ou seja, eu não preciso de muita coisa. Eu só precisava jogar alguém completamente zicado na cidade para destruí-la, de dentro para fora. E sabe o que eu percebo hoje? Principalmente caminhando com jovem? Que o diabo está com tanto de defunto na catapulta dele. Aí ele vê um crente fraco e fala, joga lá! Pode jogar na vida daquele crente. Que quando jogar, a vida dele acaba. É um cara que ele coloca na tua vida que não é bênção. Está do seu lado só para te amaldiçoar. Está com você só para gerar morte na sua vida. É um adúltero que te influencia a adulterar. É um promíscuo que te ensina e te influencia a viver uma vida de promiscuidade. É alguém que vive sem Deus no mundo, que em vez de gerar fé na sua vida, sem cair, gera incredulidade. Você conhece gente assim? Você tem gente assim na sua vida? Possivelmente é uma pessoa tóxica. Possivelmente é uma pessoa tóxica. O que você faz com essa pessoa, irmão? O que você vai fazer com essa pessoa? Aí alguém disse, ganhe ela para Jesus. Como é que Jesus lida com pessoas tóxicas? Como? Chegou um menino lá na nossa igreja, que ele se identificava como menina. Ele tinha disforia de gênero. A psicologia chama de disforia de gênero. Eu sou formado em psicologia também, mas a gente usa esse termo é pouco conhecido. É quando você olha para o espelho e tem um gênero que você identifica de forma diferente ao seu natural. Então, ele se via como menina, embora fosse menino. Esse menino ia com unha pintada para a escola. E ele estuda na Criativa. E a Criativa é uma das escolas mais rígidas que tem. Esse menino, ele tinha no grupo do WhatsApp, ele pedia o pessoal para chamar ele de ela, ou usar pronome neutro. Olha só que pessoa tóxica. Ele falava para a mãe dele, eu não sou homem, eu sou menina. Parece um pouquinho com o discurso dessa geração, irmãos? O discurso dessa geração é fundamentado na sexualidade. A sexualidade, a liberdade sexual é o Deus dessa geração. Não é à toa que nesse mês todas as empresas estão mudando a cor de suas bandeiras para arco-íris, inclusive a Uzi Minas. Você entra no perfil da Uzi Minas, está lá, um arco-íris. O que é isso? O Deus dessa geração. Que confundiu a mente das pessoas, para a gente achar que nós somos aquilo que Deus não nos fez para ser. E aí esse menino chegou todo zicado, e o pai dele falou assim, aqui, o que a gente faz com o meu filho? Eu falei, olha, como igreja, a gente pode amar seu filho, ensinar ele a seguir a Jesus. Então nós vamos levar ele para um grupo de discipulado, como está lá atrás na declaração de missão de vocês, que é um GC, e no GC ele vai aprender a amar Jesus. Aí o pai falou assim, mas você não conhece meu filho. O pai estava dizendo assim, meu filho é tóxico pra caramba. Meu filho é todo zicado. O pai virou para mim e falou, mas eu tenho medo do que ele vai fazer. O pai estava dizendo assim, ele vai dar em cima de todo mundo do GC. Ele vai perverter todo mundo do GC. Ah, pai! Você não conhece o evangelho, que é poder de Deus, então. O evangelho é poder de Deus, irmão. E no dia que a gente desconfiar disso, a gente pode ir embora daqui, que não vale nada o nosso culto. No dia que a gente achar que o evangelho não tem poder para mudar alguém, a gente pode ir embora daqui, porque o evangelho é poder de Deus. Mas não é fácil lidar com gente tóxica. A gente quer deixar eles no meio do caminho. Mas a gente tem que correr atrás, porque Jesus nos chamou para amar esse tipo de gente que está todo confuso acerca da sua identidade sexual. E a gente caminhou junto, irmão. Eu pegava ele às vezes, levava ele para o Parque Ipanema e falava, filho, você não foi feito
para estar nessa confusão. Você é a imagem e semelhança de Deus. E aí, no outro dia, fazia tudo errado de novo. Aí o pai me mandava os prints da conversa do menino. E eu, Jesus, tem misericórdia. Aí eu pegava o menino de novo e falava, vamos sair. E ele ia, ele aceitava aí. Aí, às vezes, eu passava ali no Iguaçu, a gente ia no Parque Ipanema, passava perto da ponte e falava, eu podia jogar esse menino aqui? Podia jogar. Irmão, pra você entender minha angústia, ele criou um grupo chamado Armário. E colocou um tanto de cara lá da idade dele. Por quê? Porque quem saísse do grupo ia sair do... O diabo não está brincando, irmão. Quis matar algumas vezes? Quis. Mas Jesus nos manda gerar vida na vida de pessoas tóxicas. Eu estou te falando aqui dos perfis de pessoas tóxicas, porque não é que você tem que fugir delas, não. A igreja foi chamada para ir até elas. Mas você não pode ser contaminado por elas. Entende? O que a gente vê hoje é uma igreja fraca. Por quê? Porque a gente se relaciona com pessoas tóxicas e, ao invés de gerar vida, as pessoas nos contaminam. É uma mulher com a vida toda desgraçada, que chega diante de um homem fraco e, de repente, ele está caindo em adultério com ela. Ao invés de ser alguém usado por Deus, mas a sua esposa, para gerar vida na vida do outro. Percebe? Se nós não somos fortes em Deus, os tóxicos vão chegar até nós e eles vão nos corromper. Mas se nós somos discípulos de Jesus, irmão, a vida de Deus vai fluir através de nós. Aí eu falei com esse menino, deixa eu te falar um negócio. Deus tem um plano para você. A gente começou a andar junto. Eu dividi Spotify com ele. Sabe o que é Spotify? Eu tenho que explicar, porque tem gente que não sabe, né? Spotify, irmão, é uma conta que você faz, um aplicativo, e tem as músicas tudo lá. É a rádio do futuro, tá, irmão? Só que não tem propaganda. Se você pagar, não tem propaganda. Aí eu fiz Spotify com ele. Eu lembro que eu chegava perto dele e falava, você me respeita que eu tenho Spotify com você. Você me respeita que eu estou dividindo Spotify com você. Respeita o que eu estou falando. Eu criei um vínculo. E falava. E um dia ele me mandou uma mensagem no celular. Falou assim, pastor, deixa eu te contar um negócio. Eu falei, o quê? Eu decidi renunciar ao meu pecado. Aí, irmão, quando foi agora no nosso congresso, no aniversário de Patinga, Deus se mostrou, se revelou para ele. Ele falou, pastor, quero batizar. Eu entendi que eu sou filho de Deus. Está na classe de batismo, irmão. E aquele menino que estava pintando a unha, que dizia que era menina, entendeu que ele é filho de Deus, para a glória de Jesus, e vai se batizar na próxima classe de batismo. Por que eu estou contando isso? Porque você, diante da toxicidade das pessoas, precisa ser uma resposta de Deus para elas. Você, diante da toxicidade desse mundo, precisa ser uma resposta de Deus para elas. O que Jesus faz com pessoas tóxicas? Lembra da mulher samaritana? Ela era uma mulher tóxica, gente. Ninguém queria tirar água com ela. A mulher ia meio-dia para não se relacionar com ninguém. Mulher toda zicada. E o que Jesus faz? Jesus se apresenta. Ei, eu estou aqui. É isso que um discípulo de Jesus tem que fazer. Se apresentar. E ele não só se apresenta, como ele diz, olha, se você bebesse da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Ele aponta para a verdadeira água. E ele revela a intenção do coração dela e demonstra que ele tem poder para mudar quem ela é. E é isso que, como discípulo de Jesus, você tem que fazer. Se apresentar como aquele que conhece Jesus e dizer que ele é a solução para a vida das pessoas. Então, qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós não temos paciência de andar com gente tóxica. Por quê? Porque elas abusam da gente, elas contam mentira para a gente, elas são manipuladoras, elas são controladoras, elas exploram da gente, elas vivem se vitimizando. É desafiador andar com gente que se vitimiza o tempo todo. Você já andou com gente assim? Ai, mas foi porque o meu pai fez isso comigo, por isso que eu estou assim. Ai, foi o pastor que não me visitou. Ai, foi o irmão que falou aquela palavra. É desafiador, irmão, andar com quem se vitimiza. Mas o Senhor quer nos usar para tirar essa pessoa do lugar de vítima e mostrar para ela que ela pode ser restaurada e redimida pelo sangue de Jesus. E eu espero que não tenham pessoas tóxicas aqui. Mas se existe, saiba que o sangue de Jesus é suficiente para mudar a tua vida. Se há em você alguma confusão em qualquer área, o Senhor Jesus é capaz de te organizar. Porque eu tenho visto Ele organizando a existência de pessoas, porque Ele é esse. Ele é aquele que faz tudo novo, como nós cantamos aqui. A proposta dele para pessoas tóxicas continua sendo a mesma da mulher samaritana.
Pois a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Qual que é o problema do tóxico? Que ele está adorando no lugar errado e a coisa errada. O que precisa ser realinhado? A sua adoração. Quando ele entender-se como adorador, a sua toxicidade vai embora. Porque agora ele está adorando no lugar certo e do jeito certo. E qual que é o lugar certo, irmão? O Espírito Santo habitando dentro de você. Em espírito e em verdade. Não de forma obscura, mas de forma transparente. É isso que Jesus requer de nós. Então, o primeiro tipo de pessoa que nós vamos encontrar por aí são as pessoas tóxicas. São aquelas que foram feridas pela vida e por algum momento elas começam a ferir também. É aquelas que foram marcadas por ideias distantes de Deus e em algum momento elas começam a difundir isso também. Mas Deus tem novidade de vida para elas. O segundo tipo de pessoas que a gente vai encontrar são os piratas. Você já viu aquele filme Piratas do Caribe? Você sabe quem são os piratas? Os piratas são aqueles que vêm para sugar o que você tem. Ele vem para sugar as suas potencialidades. Se o tóxico, ele afunda o seu barco de tão zicado que ele está, o pirata vem para roubar o seu barco. O pirata é aquele que vem para avaliar o que você está fazendo e dizer que você está errado. O pirata ele vem para julgar as suas motivações. E ele te desmotiva. Sabe o problema do pirata? O problema do pirata é que ele tem cara de piedade, irmão. O pirata se assenta na igreja e você olha para ele e você acha que ele é a pessoa mais crente do mundo. Quer um exemplo de pirata? Os fariseus. Os fariseus eram piratas, irmão. Os fariseus eram piratas. Você já comprou algum produto pirata? Irmão, eu sou cinéfilo de carteirinha, ou seja, amo cinema, meu hobby é ver filme. Entendeu? Você quer me ver feliz? Foi meu aniversário agora, o pessoal da rede me deu 10 ingressos no Movicon. Falei, eita glória, é isso aí, gente. O povo me conhece. Amo filme, meu hobby é ficar em casa assistindo filme. Eu lembro uma vez que eu trabalhava no Canaã, voltando do Canaã, resolvi não passar na locadora, resolvi passar naquela tia que vende DVD na esquina. Quem nunca? Atire o primeiro DVD. Fala, confessa seu pecado, você já fez isso. Passei na tia da esquina e peguei aquele DVD, o primeiro Wolverine com o Hugh Jackman, o primeiro que ele fez. Falei, eu vou levar esse Wolverine aqui, porque amanhã é minha folga, verei o filme em paz. Falei, yes. Levei, irmão. Passei na padaria, comprei o pão com mortadela. Falei, é hoje, eu vou descansar, estou cansado. Irmão, coloquei o filme do Wolverine. O filme não estava com CGI inacabado, irmão. O gráfico do filme dava para ver a tela verde. Dava para ver, sabe, quando o cara vai fazer uma cena que ele pula, tem umas garras que seguram ele num cabo de aço. Dá para ver o cabo de aço, irmão. Era uma coisa assim, e às vezes ficava meio quadriculado, tipo Minecraft. E a experiência foi dramática, irmão. Foi drástica. Por quê? Porque era pirata. Antes eu tivesse ido na locadora e tivesse alugado o filme, que eu não passaria. Agora não precisa, que você tem uns stream aí, que vai até te falir de tanto stream que existe. Mas hoje não temos esse problema. Lá atrás eu tive. O que eu quero dizer com isso? Você olha, parece de verdade, mas quando você prova no fogo, você vê que é de mentira. Esse é o pirata. Ele tem aparência de verdadeiro até você entender o propósito. Ele não está cumprindo o propósito pelo qual ele foi chamado. O pirata é aquele que tem cara de piedade. Ele vem para a igreja domingo e você acha que ele é crente. Por quê? Porque na igreja todo mundo tem cara de vaso. Olha para essa pessoa do seu lado, ele não tem cara de vaso, irmão? Olha aí, tem uns vasos mais bonitos, tem uns mais careca, tem uns que Jesus está quase chamando a senha deles. Vem, meu filho! E tem outros, né, mais enfeitado. Domingo, todo mundo tem cara de vaso. O pirata tem cara de crente, fala como crente. Anda como crente, mas você olha no dia a dia dele, irmão,
É igual um sepulcro caiado. Na igreja ele fala a língua de Gabriel, Miguel, Salatiel, Uriel, Misael. Ele é poliglota em língua estranha. Mas em casa não fala a língua da esposa, não fala a língua do filho. Você olha, parece que tem um espírito de miséria lá. Porque é pirata. Aprendeu muito bem a fingir ser o que não é. E Jesus olha para a multidão, e eu imagino que Jesus estava vendo um tanto de pirata. Pirata vive uma falsa conversão baseada na religiosidade. Vou explicar um negócio que ouvi uma vez, nunca mais esqueci. Sabe o que é religiosidade, irmão? Religiosidade é você achar que a torneira é mais importante que a água. É você achar que esse templo aqui é mais importante do que as pessoas que aqui estão. Irmão, se amanhã vocês saírem daqui e for para um outro templo, faz 2 dias, porque o que faz da igreja poderosa na terra é você. Esse lugar é importante? Sim. Nós entendemos ele como um lugar onde a manifestação de Deus acontece? Sim. Mas não é a torneira que tem valor, é a água. A igreja é conhecida pela qualidade dos seus membros, não por sua estrutura. Eu já vi muita igreja grande, irmão, que não havia poder, mas já vi muita igreja pequenininha que Deus movia e acontecia, porque o poder de Deus não está limitado ao que nós achamos que é correto ou grande, ou institucional ou não. O poder de Deus flui. Nós é quem queremos limitar o poder de Deus às nossas regrinhas. O pirata é esse, é aquele que tem um tanto de regrinha na cabeça. E quando alguém quebra a regra, ele, como assim? Eu não concordo. Sério, lindona? Que bom que ninguém perguntou, né? Ah, lá na igreja tem muito, né? Ah, essa luz apagada? Ah, essa parede preta? Ah, não, do pirata é esse. Essa guitarra pontuda, barulhenta, essa bateria? Ele é cheio de regrinha na cabeça dele. Ele tem um modelo... Ai, pregar, para mim, tem que ser sério, irmão. Você não pode fazer ninguém rir na pregação, não. Porque tem que falar, amável Deus, poderoso Pai, igreja do Senhor. Ele tem um tanto de regrinha, como a igreja tem que ser, como o louvor tem que ser, qual é a forma correta de pregar, porque o pirata é chato, ele se acha dono de tudo, ele está sempre dizendo, eu não autorizei isso aí. Irmão, o pirata ele consegue tirar você, irmão, da graça. Vou dar um exemplo aqui que acontece comigo, já aconteceu na igreja. Estava no retiro, porque o pirata ele se acha mais crente que todo mundo. Ele é mais crente que todo mundo. Estava no retiro. E aí um amigo estava lá comigo. De repente, chegou uma moça muito amiga minha, colocou a mão assim e disse, adivinha quem é? E aí surgiu um pirata lá atrás e falou, os adivinhos não herdarão o reino de Deus. Sério que você falou isso? Sério que você não entendeu o contexto? Não, estávamos num encontro louvor. Aí eu vou falar de comida agora, eu sei que vai judiar você, mas é só para exemplificar, para você imaginar o contexto. Estava no encontro de louvor. Aí uma irmã fez aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate. É muito bom, né? Tem gente que talvez não goste. Mas ela chegou para mim no final do encontro e falou, você gostou? Eu querendo valorizar a obra da irmã, eu disse, eu não gostei, irmã. Eu adorei. Para quê? Um pirata levantou do lado e falou, adorará só o Senhor teu Deus. Sério? Sério que você está falando isso? Você está espiritualizando o bolo de cenoura? Sério? Deixa eu viver minha vida. Ele é tão crente que Jesus olha para ele. O pirata é tão espiritual que Jesus olha para ele e fala, que vergonha que eu estou. Meu Deus, é crente demais. O pirata é tão crente, irmão, que ele vem de nuvem para a igreja. Ele encostou a nuvem ali, aí os diáconos ficam de olho. Ele é o irmão Sayajin, entendeu? É o Goku da igreja. Não me pergunte o que é Goku, que eu não vou te falar também, não. Depois você pesquisa no Google. Ele é o cara mais crente. Não, último exemplo aqui que aconteceu. E aí, eu graças a Deus, sou cruzeirense. Eu sei que tem gente aqui que é desviada. Brincadeira. Tamo junto. Mas aqui...
A gente tava ruim, né, irmãos, um tempo atrás, vamos ser sinceros. Aí eu lembro, não tá mais não, gente, Deus está mudando a nossa sorte. Aí, e o Ronaldo. E aí, olha só, eu lembro, irmão, que o irmão chegou para mim e falou, e aí, como é que tá seu time? Aí eu falei assim, perdeu de novo. E um pirata levantou e falou, ainda bem que eu sou do time que não perde uma batalha. Ah, irmão, me deixa sofrer com o meu time, eu posso sofrer? Que você vai espiritualizar até as derrotas do meu time agora? Se você não está sofrendo, o problema é seu. Mas o pirata sempre tem um versículo fora de contexto, sabe? Uma coisa para mostrar como eu sou espiritual. Aleluia! Irmão, se a tua espiritualidade não te transforma em gente, pode ser que ela não sirva para muita coisa. Porque a espiritualidade de Jesus não é um homem se transformando a milésima potência em divindade, mas o contrário. É o transcendente que se humaniza para mostrar que a espiritualidade em ser gente é capaz de curar pessoas. Filipenses diz o quê? Tenham em vocês o mesmo sentimento de Jesus, que mesmo sendo Deus, não quis usurpar esse lugar, mas ele se transformou em gente. Gente é quem sente a dor do outro, irmão. Gente é quem se... meu Deus, a coisa mais espiritual que eu ouvi esse ano foi um adolescente. Até postei lá no meu Instagram. Um adolescente que virou para mim e falou assim, pastor, deixa eu te falar um negócio. Fala, filha. Se você passar por algum problema e estiver depressivo, conta comigo. Se você estiver enfrentando alguma dificuldade, conta comigo. Irmão, aquilo foi tão poderoso. Sabe por quê? Eu tinha ajudado ele, porque ele estava se cortando e tendo pensamentos suicidas. Ele estava dizendo assim, assim como eu sou gente, você também é gente. E na sua humanidade, você me ajudou, conta com a minha também, que eu vou te ajudar se for preciso. Uma espiritualidade que não nos humaniza, irmão, não vale nada. E é isso que Jesus faz com os fariseus, ele quebra esse mundinho quadrado que eles formalizaram a partir da sua espiritualidade superior, sabe? É aquele cara que ora no templo e fala, obrigado que eu não sou igual esse aí. Sabe qual que é o problema do pirata? Que a referência dele nunca é Deus, sempre é o outro. Ele não precisa ser igual a Jesus, não. Se ele for melhor que alguém, já está valendo. Mas Jesus não te chamou para ser melhor que ninguém, ele te chamou para ser igual a ele. Ele está gerando em nós, o Pai está gerando em nós a imagem do seu Filho, irmão. Você está entendendo? Então, às vezes, nós estamos na igreja vivendo uma vida pirata, porque não é a espiritualidade que Jesus nos chamou para viver. Jesus nos chamou para irmos além. Sabe o que eu lido? O pirata, irmão, ele é aquele, ele vem na igreja. Aleluia. Bebi tudo, né, irmão? Compartilhei com você? Não. O pirata é esse. Ele vem na igreja atrás da benção. E ele acaba com a benção. Ele é o fim da benção. Ele consome a benção. Ele, envolvido numa cultura de consumismo, ele consome a benção toda para ele. Ai, mas o culto foi uma benção, amém, irmão. Mas peraí, o quanto que essa benção vai reproduzir através de você? Ai, o culto foi uma benção, mas quanto seu amigo na escola vai ser contagiado pela benção que foi com você? Ai, mas foi uma benção o culto, mas quanto a sua amiga lá no salão de beleza, lá no seu trabalho, ou seu amigo lá na usina, ou no comércio, serão contagiados pela benção que você é e que vai com você. O pirata, ele é fim em si mesmo. Ele consome Jesus só para ele, irmão. Aí ele vai engordando. Aí ele se torna crítico de culto. Aí ele se torna crítico de mensagem. Aí não gostei. Por quê? Porque ele ouve só as do pregador lá, da internet. Aí meu pastor. Não, seu pastor não é o pastor da internet, não. Seu pastor é quem come 1 quilo de sal com você. Que está aguentando esse pecado aí há um tempo. Que está te amadurecendo. Esse é seu pastor. O pirata, qualquer um é pastor dele. Porque ele está para consumir. Eu lido demais. Como eu disse, a cultura na minha igreja é assim, você é líder, então você vai discipular alguém. Você é líder, você vai gerar filhos espirituais. Ou filhos na fé, que eu acho esse termo melhor. Aí alguns falam assim, eu quero que alguém cuide de mim, mas não quero cuidar de ninguém.
Ah, eu quero ser discipulado, mas não quero discipular ninguém. É o pirata. Ele quer tudo em volta dele. Ele quer atenção, ele quer visita, ele quer cuidado, ele quer ajuda. Ele quer tudo, mas não se dá. Ele quer que todo mundo se entregue por ele, mas ele não se entrega por Cristo. Alecrim dourado, joia rara, cristal, diamante, lírio do campo, estrela da manhã, última Coca-Cola do deserto, você. Deixa eu te contar uma novidade, se você é um pirata por aí. O mundo não gira em torno do seu umbigo gospel. O evangelho se sustenta através do compartilhamento e da proclamação. Eu estou aqui pregando para vocês porque um dia alguém pregou para mim. E se você está aí sentado, alguém um dia pregou para você. E agora não seja egoísta, não. Não toma a bênção toda e acaba com ela. Não consuma Jesus. Você não foi chamado para consumir Jesus. Você foi chamado para ser consumido por Ele. Consumido pela causa de Jesus. É ela que te consome. O que é que Jesus faz com o pirata, irmão? Jesus coloca ele no lugar dele. Quer um exemplo? Eu falei que a mulher samaritana é tóxica, né? João 4. João 3 tem um pirata, Nicodemos. Nicodemos é pirata, irmão. Nicodemos, você tem ideia, ele era supervisor em Israel dos rabis. A função de Nicodemos era ir aonde tinha alguém pregando e avaliar se aquilo estava correto com a ortodoxia judaica. Então ele era como se fosse um supervisor. Ele ia lá e falava assim: olha, isso que ele está falando aí não tem nada a ver com a nossa religião, não. Esse cara é um herege. Por quê? Porque ele se achava doutor em divindade. Nicodemos se achava o homem mais conhecedor, o teólogo mais bem informado de seu tempo. E ele vai até Jesus, primeiramente, para analisar os ensinos de Jesus, para ver se Jesus estava certinho. E o que Jesus fala com ele? Cara, você veio aqui em nome de Deus, mas você não reconhece Deus diante de você. E é isso que o pirata faz. Ele se move em nome de algo que ele não entendeu materializado diante dele. Porque ele está tão assim... preso aos seus padrões, que ele não reconhece que Deus faz do jeito que ele quer. Não é isso que Jesus fala com Nicodemos? Filhão, o vento é livre. Olha, mas deixa eu te dar uma pista, mas ouves a tua voz também. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus está falando assim, você não pode conter o agir e definir como Deus se move. Você não é o padrão. O problema do pirata é que ele se acha o padrão. O padrão é Jesus, irmão. O padrão não é a gente. A gente tem que fazer da forma que Jesus mandou e do jeitinho que Jesus mandou, porque ele é o padrão. Vocês estão entendendo, irmãos? Então agora eu vou para o último perfil, para não extrapolar o tempo. Se temos tóxicos e temos piratas, a proposta de Jesus é que sejamos o quê? Fonte. Aqui eu entro novamente no texto, para você não achar que eu li um texto qualquer e sair falando qualquer coisa. Jesus diz o quê? Aquele que crê em mim do seu interior, fluirá um rio. Jesus está falando assim, olha, eu sei que tem pirata aí, gente que abraçou a religião e acha que ela é mais importante que Deus, porque não reconheceu Deus em mim. Eu sei que tem gente tóxica aí, com a vida toda ferida, zicada, que está espalhando toxicidade por Jerusalém e por essa terra. Mas eu quero dizer para vocês, e se alguém tem sede, entenda, esse convite é para todos, eu tenho água para vocês. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Oh, irmão, isso é poderoso demais. Sabe por que isso é poderoso? Porque Jesus está nos dizendo que o problema da nossa transformação não é a ausência de água, mas a ausência de sede. Se você não foi transformado ainda à imagem do Filho, não é porque te falta água, mas porque te falta sede. Se há algo na tua vida que ainda não foi transformada, regenerada, a imagem de Jesus, não é porque Deus não abriu as comportas, irmão, é porque nos falta sede. Jesus está dizendo, se alguém tem sede, o elemento não é a água que falta, o elemento é a sede que não nos move. Por isso nós conseguimos sentar do lado de um transexual, de um travesti, de uma prostituta, e agir como se nada acontecesse.
Porque nos falta sede. Por isso conseguimos nos relacionar anos e anos e não trazer ninguém a Jesus, porque nos falta sede. Por isso conseguimos viver uma vida completamente secularizada, longe de Deus no mundo, e nos reunimos domingo e cantarmos com muito mau gosto e má vontade, porque nos falta sede. O elemento escasso, irmão, não é a água, é a sede. Porque depende da sua resposta ao Cristo. E a minha expectativa como igreja é que você responda ao Cristo com a tua maior sede. Porque as pessoas estão aí carecendo de alguém que compartilhe o evangelho para elas. Quando você orar, Deus vai mandar gente tóxica na tua vida para você ser bem. Você acorda de manhã e fala, Deus, me manda um zicado aí, Deus. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava no culto, uma mãe chegou para mim e falou, ô pastor, meu filho saiu da casa de recuperação, acabou de tirar uma carreira de cocaína. Aí ele voltou para a casa de recuperação, ficou lá 6 meses, agora ele está com pânico, não quer sair na rua, porque ele acha que ele vai ter uma recaída. Precisa de alguém para lá buscar ele e trazer para a igreja. Eu falei, vamos, irmão, vamos lá, é esse que eu quero. Nós vamos lá buscar ele, vamos trazer ele para a igreja. Nós vamos trazer ele aqui para cultuar, porque o evangelho é poder de Deus para transformar o pecador. Mas a gente, acomodado e deitado eternamente em berço esplêndido, nos tornamos piratas, consumidores. Isso se não estivermos tóxicos e intoxicando os outros. Mas a proposta de Jesus é, se alguém tem sede, vem até mim e beba. Aí você poderia me dizer, ok, Jesus me manda beber, com qual propósito? Olha que lindo, irmão, Jesus não quer que você seja fim em si mesmo da bênção. Aí ele continua dizendo que aqueles que creem do seu interior fluirão rios. Fonte não é represa. Tem crente que não entende o dunamis de Deus que está dentro dele, vive como se fosse represado. Deus quer romper essa represa hoje. Para você começar a fluir da vida de Deus. Para você começar a ver aqueles que Deus quer encontrar ali. Irmão, eu vi lá atrás a meta de vocês, 2027, se não me engano, mais de 60 GCs. Você acha que uma igreja se sustenta tendo tóxico e pirata? Não. Igreja que cumpre aquela meta está cheia de fonte. É gente que senta no ônibus e fala, você conhece Jesus? É gente que está no trabalho, você conhece Jesus? É gente que está no comércio, você conhece Jesus? É gente que encontra quem quer que seja e fala, você conhece Jesus? Porque eu encontrei a fonte. Eu encontrei a fonte. Você conhece Jesus? Isso passa pela tua existência, irmão. Você, na sua semana, se preocupa em oferecer o Cristo, em dizer do Cristo que transformou a tua vida para alguém? Porque se não faz, você é um crente que está com defeito, irmão. Porque o chamado de Jesus é que sejamos fontes. Jesus fala isso desesperadamente, porque ele sabia que uns dias depois ele estaria passando por aquela mesma rua, carregando uma cruz por você. Então ele diz, olha, deixa eu falar um negócio, eu não vou estar com vocês durante muito tempo, mas eu preciso de gente que flua, da água. Eu preciso de gente que é fonte, que vai dar continuidade àquilo que eu fiz. A minha expectativa, irmãos, e eu sei que isso é uma palavra dura, é que o Senhor gere sede no teu coração. Porque lá fora estão as pessoas carentes do evangelho que você carrega. Uma menina falava que era pansexual. Chegou lá na igreja. Irmão, gente zicada a gente atrai. Esses dias um pai chegou para mim e falou, tem 2 lésbicas lá no meu GC. Eu falei, glória a Deus. Que Deus mande mais. É porque o povo está com sede, irmão. Eles estão indo atrás de onde tem água. Aleluia, irmão. Ficaria triste se só tivesse crente lá, batizado no Espírito Santo. Aí, a menina, essa era uma delas, falava que era pansexual. Não sei se você conhece essas alcunhas LGBTQIA+, mas o pansexual é aquele que tem afeição por qualquer coisa. Pan vem de tudo, né? O panteísmo. Pansexual é aquele que gosta do gênero masculino, feminino, do transgênero, do tipo, piscou para ele, irmão, pode ser um poste. Ele está amando, transforma, o que aparecer. E essa menina era essa, que se interessava por qualquer pessoa. Deixa eu te contar o contexto dela. A gente gosta de julgar as pessoas e suas decisões, né? Mas não analisa o contexto. Essa menina é filha de um policial que desde cedo viu o pai espancando a mãe, de dar chute na cabeça, no chão.
esse era o retrato da família dela. Um pai que espancava a mãe com chutes fortes. Essa mãe, não tendo como revidar, sendo ela o mais fraco, diante de um pai que não era um sacerdote, pegava toda essa ira e depositava na menina. Porque violência é assim, a gente perpetua se o Cristo não restaura-nos. Então ela recebia toda essa violência e passava essa violência para essa menina, que ela cresceu sem saber o que é amor. Irmão, deixa eu te explicar um negócio. Quando você cresce sem saber o que é amor, qualquer indivíduo que piscar para você lá fora é útil. Ela falava assim, eu sou pansexual, gente, porque qualquer coisa que me amar está valendo, porque eu não tenho amor dentro dessa casa. Qualquer indivíduo que passar e assoviar, eu vou. Por quê? Porque não tenho amor dentro da minha casa. Sabe o que é que falta? Falta uma fonte, igual eu, igual você, chegar para ela e falar, olha, acabou, não falta amor mais, porque Jesus te ama, Ele te diz quem você é. Jesus tem uma resposta sobre você. Esse amor que você não recebeu lá com seu pai, com a sua mãe. E eu, diante dela, eu oro a Deus, uma oração que eu faço sempre. É porque é fácil rir com quem está rindo, se alegrar com quem está se alegrando, irmão. Eu acho que o desafio da igreja desse século é chorar com quem chora. Porque tem muita gente chorando. E toda vez que eu estou diante desses meninos, eu falo, Deus, me deixa chorar com essa menina, porque eu quero que ela entenda que alguém está sentindo a dor dela. Não por uma empatia humana, um sentimento empático, quase virou Deus, né? Tem que ter empatia, não, pela compaixão do Cristo. E aí, chorando com ela, eu disse, filha, eu não posso mudar a realidade fora de você, mas o Espírito Santo pode mudar a realidade dentro de você. E isso será suficiente para gerar uma transformação em quem você é. Aí esses dias eu encontrei com ela, ela falou, pastor, eu não sou mais pansexual. Por quê, filha? Porque eu sei que Jesus me ama, pastor. Eu não preciso de nada que passe para dizer de amor, porque eu me encontrei com o verdadeiro amor. E para isso, irmão, a gente tem que ter a disposição de ser fonte na vida de uma geração que carece do verdadeiro amor do Abba. E a minha pergunta para você é, você deseja ser fonte? Para encerrar, algumas características de fonte. Primeiro, a fonte sempre vai provocar mudanças de inconfundíveis complexidades. Ou seja, a fonte sempre vai provocar mudança complexa na tua vida. Por isso que você vai ter raiva dela, que ela vai virar para você e falar, ó, você conserta essa vida sua, que está tudo errado. A fonte é que vai olhar para você e falar, ó, você começa a orar, que você está caindo porque você não está orando. A fonte vai falar para você, ó, você começa a vir na igreja porque você não está vindo. É a fonte que vai olhar para você e falar, você começa a ir no GC, porque você precisa ser discipulado. É a fonte que vai olhar para você e falar do que precisa mudar, irmão. E às vezes vai falar, ai, essa fonte não me deixa. Agradeça a Deus pelas fontes que estão na tua vida. Porque elas estão fluindo das águas do rio de Deus para você. Agradeça, fala, obrigado, Deus, por esse crente que o Senhor colocou aqui na minha vida. Que não deixa eu ter uma vida medíocre na tua presença. A fonte está sempre propondo mudanças de inconfundíveis complexidades. É um João Batista que se levanta e diz, arrependam-se. É um Paulo que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você está entendendo, irmão? A fonte, outra característica da fonte, ela é intercessora. Você se tornar uma fonte hoje. Ela é intercessora. A fonte se preocupa com quem está se perdendo. A fonte é Abraão, irmão. Deus chega para Abraão, Abraão, vou destruir aquele negócio. Deus, se tiver, vamos lá, deu 50, 30, 20, e vai essa queda de braço. Que Deus sabia que não ia dar em nada. Por que Deus permite? Porque Deus está falando assim, Abraão, eu sei que você se importa porque você é fonte. Então eu vou ir até as últimas consequências, porque cada vida para você vale. E para mim é da mesma forma, cada vida para mim vale. Está entendendo, irmão? A fonte sempre vai propor mudanças de inconfundíveis complexidades. E ela sempre vai interceder por quem está se perdendo, porque ela se importa. Por isso que eu sou assim, eu sou doido com os meus adolescentes lá, que eu viro para eles e falo, você tem que chegar na escola, pôr a mão na cabeça dos outros, ora no meio da sala. Se tiver alguém que está contando um negócio, fala, eu vou orar por você aqui agora. Às vezes a gente coloca lá, oremos, né, no grupo do WhatsApp, aqui a mãozinha assim, ai, que coisa linda. Não ora nunca. Agora o crente criou um novo status, né? Alguém pede oração, ele escreve lá, em oração. Eu falei, que modo é esse, irmão? Ao menos que você pare tudo que você está fazendo, comece, Deus abençoe a vida do meu irmão, mas a gente fala de uma oração que nunca acontece, de uma espiritualidade infrutífera, porque a gente quer ter cara de piedade, a gente não quer vivê-la. Certa vez, indo ministrar numa escola sobre o amor de Deus, descobri um menino que se despia em plena sala de aula.
Ele ficava completamente nu e começava a correr de um lado para o outro, irmão, tipo um gadareno. Aí, a diretora, que era amiga minha, chegou do meu lado e eu disse, querida, não tem nenhum crente nessa sala? Não tem nenhum adolescente discípulo de Jesus que anda com esse menino? O contexto do menino, ele é filho do avô de um abuso que a mãe sofreu quando ainda nova. E esse menino viveu uma vida inteira debaixo de uma concepção de que ele não deveria ter vindo ao mundo. Porque, vamos ser sinceros, fruto de uma violência, não tem paz existencial até que Jesus realinhe um propósito para aquilo que parecia não ter. E assim ele vivia. E sabe o que dói meu coração, irmão? Saber que não tinha uma fonte de Deus naquela sala de aula para falar para ele, você não é um acidente. Você não é um acidente. Você tem um propósito. Mas aonde que estão os nossos adolescentes? Gravando videozinho no TikTok. E aonde está a igreja? Acomodada com a sua vida de segunda a sábado sem Deus no mundo. E domingo a gente se reúne, irmão. Como se estivesse tudo bem. Jesus levanta, grita com Jerusalém, porque ele tem pressa. E ele quer que se levantem fontes aqui e agora, no meio do povo de Deus. O meu desejo é que você saia daqui doido para querer discipular as pessoas. Doido para ir naquela pessoa mais problemática. Se você tem medo do seu filho se relacionar com essas pessoas homossexuais, você não está discipulando o seu filho da maneira correta. Se você tem medo do seu filho fazer o que Jesus mandou ele fazer, que é ser sal e luz, você tem medo do evangelho e do seu poder. Você duvida e desconfia de quem Deus é. Melhore o seu discipulado. Os pais chegam para mim, eu tirei da escola, por quê? Porque está cheio de gente errada. Eu falei, você que está errado. Lá era o campo missionário do teu filho, o teu evangelho que é frouxo. Você que vive um evangelho que não funciona. Irmão, eu estou contando aqui de coisas que eu vivo, porque eu creio no evangelho que funciona. Eu não entreguei a minha juventude a Deus para crer no evangelho de fachada. Eu creio que Deus faz, transforma para a sua glória. E eu não fui chamado para fazer isso sozinho. Eu fui chamado para falar desse amor, para colocar um peso missional sobre os seus ombros. Para você entender que Deus tem para você uma obra restauradora na sua vida e na vida de alguém. Você pode colocar de pé? Não sei se a gente pode cantar alguma canção, talvez vocês até tenham ministrado aqui, fica a critério de vocês. Mas eu queria encerrar, talvez aquela, não, pode tocar, aquela Ré maior aí. Só antes de cantar, olha só. A última característica de quem é fonte, a gente vai cantar, e eu quero que você ore ao Senhor, peça ao Senhor para mudar a sua prioridade, ok? Para encerrar. Eu falei aqui que a mulher samaritana era uma mulher tóxica, e eu creio que muitos de vocês aqui, antes de encontrar com Jesus, também estavam meio zicado. Eu estava, irmão. Essa é a nossa realidade. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos, pela natureza do pecado, tóxicos. Até Jesus vir e arrancar a toxicidade do nosso coração. A mulher samaritana tinha ido no poço com um cântaro. Vocês lembram? O texto vai dizer que no final ela abandona o cântaro e volta para Samaria. Pega isso aqui. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando a gente se encontra com Cristo, a gente entende que as pessoas têm sedes mais aparentes do que as que a gente acha que elas têm. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente entende que não há sede mais urgente que a sede da água que Ele tem. Essa é a prioridade da sede. Então uma fonte, ela vai abandonar as suas aparentes prioridades e começar a andar debaixo da prioridade do reino de Deus. Aquela mulher deixa o cântaro, vai até a cidade. A Bíblia diz que Samaria vai até Jesus, irmão. Ah, irmão, isso é poderoso demais. Porque o texto está dizendo que uma mulher que realinhou sua sede, que entendeu que Jesus é o fim último de toda procura,
precisava levar pessoas até Jesus. Aí eu uma vez falei, Jesus, eu estou escrevendo um livro sobre discipulado, Jesus. Sem uma grande editora, eu estou caminhando aqui com as pessoas. Isso não vai tocar ninguém. É minha carne falando, tá, irmão? Aí Jesus me levou para esse texto e disse assim, Guilherme, eu não preciso de muita gente, porque uma mulher levou uma cidade. Eu só preciso de gente de verdade. Tá entendendo, irmão? A expectativa de Deus é que Ele encontre pessoas de verdade aqui, dispostas a mudar a vida de uma. Que isso já fará transformações que você não tem noção do quanto elas vão ser gratas por você ter compartilhado da fonte da vida com elas. E quem crê em mim, do seu interior fluirão rios. Existe um rio, Senhor, que flui do teu. Diga isso. Do trono. Por onde o rio. Esse é o poder do Evangelho de Jesus. Tudo. Porque, irmão, tem um segredo aí. Oh. Então diga que você quer beber. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, lava o meu interior. Eu quero fluir. Eu quero beber da tua fonte. Ele é. Oh, tu és a fonte. Tu és a fonte que jorra água viva. Oh, diga mais uma vez que você quer beber. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Então sacia, lava. E eu quero beber. Eu quero mais, eu quero beber, eu quero beber. Sim, Jesus. Oh, eu quero beber todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Aumenta a nossa sede, Jesus. Aumenta a nossa sede, Jesus. O que nos falta não é água, Pai. O que nos falta é sede. O que nos falta é sede. O que nos falta é sede. Aumenta a nossa sede pra fluir de ti, do teu amor por estas ruas. Por Ipatinga, Pai, na nossa escola, no nosso bairro, na nossa casa. Aumenta a nossa sede. Pai, eu oro a Ti, clamando para que o Senhor venha com essa santa sede sobre nós nessa noite. Que possamos olhar aonde temos faltado na intencionalidade de pregar o Teu Evangelho. Aqueles
que estão perdidos nessa geração. Talvez, Pai, alguns possam dizer: ah, mas eu não sou tóxico, mas eu não sou nenhum pirata, eu estou amando Jesus. Mas o Senhor não se contenta com a mediocridade, em não sermos nenhum nem outro. O Senhor quer que sejamos fontes e começamos a fluir do Senhor, de Ti, em todo lugar. Então eu oro para que o Senhor nos dê essa consciência, Pai. Que cada um aqui seja, Pai, consumido pelo Teu Evangelho. E não tenha paz enquanto não trouxer alguém para adorar a Ti. Assim como aquela mulher que deixou o seu cântaro, foi até Samaria e trouxe com ela uma cidade. Eu oro para que possamos trazer pelo menos um, ao sermos consumidos por Tua causa, ao sermos consumidos por quem Tu és. Que possa doer em nós, Pai, uma vida que não multiplica o caráter de Jesus na vida do outro. Que possa doer em nós, Pai, uma vida que não nos transformou naqueles que vão, cumprem o Teu ID e manifestam a Tua graça em todo lugar. Então oro para que o Senhor abençoe ainda mais os irmãos dessa igreja, pois eu sei que tem muita fonte aqui, e que essas fontes possam continuar jorrando. E se tem fonte represada aqui, Pai, que hoje essa represa caia por terra e ela comece a jorrar de forma poderosa. Se tem fonte que estava aqui, ó Pai, completamente obstruída, Pai, pelas dificuldades, pelas adversidades, que hoje caia toda obstrução. Fontes que foram entulhadas, nós hoje, Pai, repreendemos, e que o Teu rio passe e limpe todo entulho de pecado e gere vida em nós e a partir de nós, para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Assim eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, minha querida. Amém. Agradeço essa rica oportunidade. E lá atrás eu vou estar com um livro, irmão. Se você quiser, eu creio que